Olá pessoal, antes de falar a respeito da iniciativa do prefeito do Rio de Janeiro, Crivella, de mandar recolher livros a seu critério, eu quero lembrar uma frase de Marx, que disse o seguinte: a história se repete ou na forma de farsa ou na forma de tragédia. Para aqueles que são sensíveis ao nome de Karl Marx, no sentido pior do termo, eu quero usar então a frase de um economista prêmio Nobel norte-americano, liberal, Paul Krugman. Ganhou o prêmio Nobel em 2008. O que ele fala? Se a gente não aprende com a história, nós corremos o risco de repetir os mesmos erros. Onde que nós queremos chegar? O Crivella, pelo noticiário, pelo que a gente conversa com vários atores da política, vem fazendo um péssimo governo. Mas ele tem uma base religiosa, ele é pastor evangélico. E assim como o Bolsonaro, eles tocam em temas que não necessariamente a maior parte das pessoas estão interessadas, para desviar a atenção. Agora, o que eu quero focar, vale a pena chamar a atenção. O Crivella mandou recolher um livro onde aparecia um beijo gay. É um tema suficientemente complexo que cada um faça a sua avaliação. A questão é: que autoridade tem o Crivella para mandar recolher livros? Porque da mesma maneira que ele se incomoda, tem gente que não se incomoda. Esta é a questão central. Portanto, ele não é dono da consciência de ninguém. E quando a gente faz referência à história, os nazistas, em 1933, em várias cidades da Alemanha, queimaram livros, exatamente para impedir a circulação de ideias. Então tinha desde o Thomas Mann, quanto Freud e outros. Muitos aqui podem ter pensado que eu ia me referir ao Karl Marx. Não. Vários autores estavam sendo censurados. E num gesto violento, que é queimar livros. Na Polônia, este ano, já queimaram livros. No Brasil já houve manifestação de apoio à queima de livros. No Brasil está se proibindo palestras, até da Miriam Leitão. Porque ela, apesar de ser uma pessoa que tem hoje opiniões liberais sobre a economia, portanto ela se identifica muito provavelmente com Paulo Guedes e outros, ela foi impedida de fazer uma palestra em Santa Catarina. Eu queria inclusive citar um autor aqui insuspeito, que é o mais antigo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso Mello. Ao comentar este episódio, na minha compreensão, ele fez uma frase que vai além do episódio. Por isso que eu faço questão de citá-la. Vou ler. Aspas. Sob o signo do retrocesso, cuja inspiração resulta das trevas que dominam o poder do Estado, um novo e sombrio tempo se anuncia. 2 pontos. O tempo da intolerância, da interdição ostensiva ao pluralismo de ideias e do repúdio ao princípio democrático. Fecha aspas. Ministro Celso Mello. Frase exemplar. Porque, como qualquer notadamente o ministro, que acompanha os fatos nacionais, que acompanha sucessivos episódios de estímulo à violência, inclusive de governadores, que sobem em avião, como
governador do Rio de Janeiro, quase atiraram no local de descanso de evangélicos, por coincidência, e queriam atirar lá de cima para matar pessoas embaixo, com ele presente. Governador Dória de São Paulo, a mesma coisa. Bolsonaro, presidente da República, a mesma coisa. Nós divulgamos uma reportagem que vocês devem ter visto, do Macri conversando com Macron. Macri e Bolsonaro têm o mesmo projeto. Macri fez a reforma trabalhista, fez a reforma da Previdência, vendeu estatais. Bolsonaro aprofunda a reforma trabalhista, está fazendo a reforma da Previdência e promete vender estatais altamente valiosas. Apesar de ter feito o alerta no início de que, digamos, entrar na discussão das bobagens que cada governante faz é a gente perder aquilo que é o principal para o país. O principal é liberdade, é democracia, é gerar emprego, é distribuir renda, enfim, para que as pessoas tenham uma vida decente. Agora, quando chega na repressão às ideias e, por consequência, no repúdio ao contraditório, chega, digamos, numa visão que é autoritária, para dizer o mínimo. Nós não podemos caracterizar o governo inteiro como um governo reacionário a ponto de querer a repressão. O chefe do Executivo Nacional quer. E nós aqui no Parlamento, muitos que se diziam acima do bem e do mal, acabou de ser denunciado. Quem viu o Jornal Nacional ontem é testemunha de um deputado pelo DEM aqui do Distrito Federal, primeiro mandato, que estava nos Estados Unidos e fazia vídeos violentíssimos contra a esquerda, dizendo que o Brasil tinha que ser igual aos Estados Unidos. Ele foi flagrado numa operação que ele pegou dinheiro, roubou de muita gente. Cada vez mais vão surgir, já surgiram vários. Acho que cada um já deve ter a sua lista, inclusive. Portanto, gente, na medida em que se tenta impor um interventor no Cefet do Rio de Janeiro, na medida que se tenta calar as várias áreas da ciência, da universidade, da cultura, tentam, na verdade, calar principalmente a voz de quem já não tem tanta voz assim num país desigual como o nosso. Portanto, lutar por democracia não é um requinte de qualquer intelectual. É uma briga central, porque é exatamente aí que os atuais detentores do poder não aguentam o debate. Portanto, nós queremos dizer que desde funcionários do IBAMA ao Instituto Chico Mendes, o ICMBio, que, combinado com o Dia da Amazônia, já vem tentando resistir, eu dou como exemplo, como homenagem, àqueles que também resistem, por exemplo, à destruição da Amazônia. Portanto, é nosso papel resistir ao desmonte do país, resistir à tentativa gravíssima de reduzir a democracia. Michelle Bachelet acabou de fazer essa denúncia e, de forma baixa, foi atacada pelo Bolsonaro. E os fatos a cada dia confirmam aqueles que alertam. Portanto, um grande abraço a vocês e que a gente consiga, enfim, alertar aquelas pessoas que ainda não percebem o risco que o país corre. Um abração.